Olá, povo amado de Deus, paz e bem, que grande alegria te reencontrar aqui nesse nosso segundo dia, em que nós estamos caminhando 9 dias para se tornar amigo, amiga do Espírito Santo. E hoje o tema é: o Espírito Santo me faz ser filho, ser filha de Deus. Hoje nós vamos aqui recordar um pouco o nosso batismo. Por que nós fomos batizados? Quem nós recebemos no nosso batismo? O Espírito Santo. Para quê? Qual é a ação? Qual é a ação fundamental do Espírito Santo na nossa vida? Iremos rezar isso agora, meditar sobre isso agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso segundo dia de novena para se tornar amigo, amiga do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero convidar você a procurar um lugar tranquilo, a se interiorizar e cantando, pedir a doce, a forte, a dinâmica ação do Espírito Santo de Deus. Cantemos. E desejosos de nos tornarmos amigos, amigas do Espírito Santo, vamos pedir a Ele que Ele venha sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nos encher, nos preencher da Sua presença, da Sua dinamicidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. As minhas mãos, cante forte. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. E tendo preparado bem o nosso coração por meio dessa linda música, eu quero convidar você a agora abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: esta é a prova de que sois filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho em nossos corações, e este Espírito clama: Abba, ó Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nesse segundo dia da novena de preparação para Pentecostes, onde nós estamos meditando sobre o Espírito Santo que nos torna filhos e filhas de Deus, o cardeal Raniero Cantalamessa vem trazer essa reflexão muito especial para nós. Qual é a ação fundamental do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? O que ele tem que fazer primeiramente?
E o cardeal vem nos dizer que o Espírito Santo, primeiramente, ele quer nos fazer filhos e filhas de Deus. E também nos fazer compreender que Jesus, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Primeiramente, a gente ter consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus, e quando a gente recebe o batismo é exatamente para isso, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E aí você pode até me dizer assim, Frei, mas isso é muito simples, é muito claro, é muito óbvio. Não é. Eu, nesses meus muitos anos de padre, eu já consegui perceber que muitas pessoas não olham mais para Deus como Pai. Olham para Deus como se fosse um justiceiro, um castigador, ou até mesmo um bodegueiro. Eu me lembro quando eu era criança e a mãe dizia assim, menino, pega a caderneta e vai ali na bodega e compra tal coisa. E o bodegueiro ficava anotando ali as dívidas para no final do mês cobrar tudo. Tem gente que pensa Deus exatamente assim. Esse Deus legalista, rigorista, esse Deus justiceiro que está interessado em nos condenar. Não. Jesus é aquele que vem nos mostrar o rosto misericordioso de Deus Pai. Lembra da parábola que a gente chama de parábola do filho pródigo, mas na verdade é a parábola do pai misericordioso? Aquele menino que pega a metade da sua herança, e vai para o mundo e gasta tudo. E quando ele vai cuidar de porcos e quer beber a lavagem, ele se lembra que tem um pai, que nem os empregados do seu pai são tratados daquela forma. Então ele volta, ele se arrepende e volta. E quando ele volta, para sua surpresa, o pai estava ali esperando. E vai ao seu encontro, abraça, beija, coloca roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés e manda matar o novilho e fazer festa. Esse é o rosto de Deus Pai que Jesus veio nos revelar. E o Espírito Santo nos faz compreender isso. Veja o texto que a gente acabou de ler, a carta de São Paulo aos Gálatas. E para sua surpresa, o Pai estava ali esperando. Vai ao seu encontro, lhe beija, lhe abraça, coloca roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, manda matar um novilho gordo, manda fazer uma grande festa. Esse é o verdadeiro rosto de Deus que Jesus vem nos apresentar. A gente acabou de escutar São Paulo escrevendo aos Gálatas e dizendo que o Espírito Santo nos ensina a chamar Deus de Abá. Abá quer dizer papaizinho. Não é somente pai, é papaizinho. Jesus chamava Deus de Abá, papaizinho. Frei, como é que acontece essa transformação? Como é que acontece essa mudança, esse olhar novo para Deus que é Pai e Jesus que é o nosso Salvador, o nosso Redentor? E aí o cardeal Raniero Cantalamessa diz que existe um movimento. Antigamente, sem o Espírito Santo, a gente vivia no regime do pecado, a partir do nosso egoísmo, da nossa mesquinhez, da nossa busca pelo desejo, pelo prazer, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas vaidades. E nessa concepção do homem velho, do regime do pecado, nós olhamos para Deus como se fosse o nosso inimigo, que me impede de ter prazer, que me impede de ser feliz. No tempo da graça, na ação do Espírito Santo, o homem novo, nascido do Espírito Santo, é completamente diferente. Deus, aqui, Ele não é meu inimigo que impede a minha felicidade. Ele é meu aliado, Ele é meu amigo, Ele é meu Abá, meu papaizinho. E é isso que Deus de fato é para mim e para você. Somos convidados a receber o Espírito Santo e a partir desse momento nos tornarmos homens novos, mulheres novas, guiados, conduzidos, iluminados pela ação do Espírito Santo e tendo essa vida nova, esse novo olhar para Deus, esse Deus que não é nosso inimigo e que não quer a nossa infelicidade. Ao contrário, Ele nos oferece a felicidade plena.
Ele nos oferece a vida eterna, a salvação eterna. Edificados por essa palavra, eu convido você agora a rezar comigo. Espírito Santo, pelo meu batismo, eu me tornei filho e filha de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. E hoje, eu sei que você já está aguardando qual é o propósito do dia. Como é que eu posso levar essa meditação, essa reflexão para o meu cotidiano? Vamos prestar bastante atenção. Qual é o dever de casa? Hoje, eu desejo viver de fato como um filho, uma filha de Deus, ou como um órfão, alguém sem pai, alguém sem mãe. Acendo uma vela ou uma pequena lâmpada para lembrar que eu sou filho, que eu sou filha de um grande Pai, o Pai Eterno, por meio do meu batismo. E quero viver como um filho da luz, como diz São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Então, qual é o propósito do dia? Eu preciso lembrar, repetir. Eu não sou órfão, eu sou filho, eu sou filha de Deus. O batismo me fez filho e filha de Deus, e todo filho tem uma grande herança. Você precisa lembrar, refletir e acolher no seu coração essa grande certeza. E agora nós vamos nos unir à Igreja do Céu, à comunhão dos santos. E hoje eu trago uma frase de uma grande mulher, uma mulher extraordinária, fundadora do movimento Focolares, Chiara Lubich. E ela diz assim: ao morrer por nós, ao nos salvar, Jesus nos fez filhos de Deus, seus irmãos e irmãs, e nos deu também, pelo Espírito Santo, a possibilidade de sermos introduzidos no seio da Trindade. Nele, com Ele e por Ele, de modo que, para nós também, esta invocação divina, que era sua, tornou-se possível. Abá, Papai. Meu Pai, nosso Pai. Com tudo isso, implica, em termos de certeza, termos a certeza da sua proteção. Segurança, abandono cego ao seu amor. Consolações divinas, força e ardor. Ardor que nasce no coração de quem tem a certeza de que é amado, de que é amada. Esta é a oração cristã, uma oração extraordinária. Naturalmente, só podemos dizer Abá, Papai, com todo o significado que essa expressão contém, se o Espírito Santo a pronuncia em nós. Chegamos ao final do nosso segundo dia de novena para se tornar amigo, amiga do Espírito Santo. Eu quero agradecer de coração a sua companhia. E olha só, não pode faltar amanhã. Nós te esperamos aqui com o coração aberto para saborear a graça do Espírito Santo. Receba essa bênção especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, paz e bem. 5